Prestem atenção nesta notícia. Notícias dão conta de que as facções criminosas, as duas maiores do país, estão se unindo para, entre aspas, pressionar o governo federal a flexibilizar as regras do sistema penitenciário federal, onde seus principais líderes estão encarcerados sob rígidas restrições, graças às medidas e ações impostas ainda no governo do presidente Jair Bolsonaro. Entendam, senhoras e senhores, pressão, entre aspas, os seguintes atos: caça aos policiais, promoverão arrastões, toques de recolher, bloqueios de vias públicas com ônibus incendiados, rebeliões em presídios e ameaças contra autoridades. E aí fica a pergunta: como ousam? Como se sentem à vontade para, entre aspas, pressionar o governo federal? Eles se sentem à vontade, primeiro, porque tem como referência um descondenado ocupando a presidência da República. Tivemos um bando de ladrões condenados no Mensalão, no Petrolão, e desvios de recursos das quentinhas, que são protegidos, infelizmente, pela justiça brasileira. Temos um governo e uma justiça, ou injustiça, que tenha coragem, que só tem coragem para mostrar os dentes contra os homens e mulheres de bem que depredaram patrimônio público, condenando-os a mais de 10, 15 ou 20 anos. Temos um governo que só aperta o cerco contra o cidadão de bem e os caques que adquirem suas armas de fogo de forma legal. Temos um governo que todos os dias edita portarias e decretos que limitam a atuação de policiais, retirando os direitos e garantias dos policiais, gerando insegurança jurídica e fazendo com que os mesmos tenham medo de serem penalizados pelo simples cumprimento do dever. Temos um governo que adota as audiências de custódia para beneficiar os bandidos e não para acolher as vítimas. Não é novidade para ninguém que esse desgoverno fez campanha a favor do desencarceramento em massa, votou contra o fim das saídas temporárias, votou contra o aumento das penas de criminosos, votou contra a castração química para estupradores, votou contra a punição daqueles que invadem propriedade privada, votaram contra a proibição de telefones celulares nos presídios, votaram contra o aumento da pena e equiparação ao crime de terrorismo daqueles que comprovadamente pertencem a facções criminosas. Só mais 30 segundos, presidente. E tem um monte de deputados aqui que, infelizmente, legislam e atuam na defesa dos interesses do crime organizado. Por isso, senhor presidente, senhores deputados, eles, os bandidos, estão à vontade para tocar o terror no Brasil. Gostaria de saber, senhores deputados, se o governo Lula também terá 48 horas para dar explicações sobre quais ações e medidas serão tomadas para o enfrentamento destas facções que agora se unem. Só para concluir, presidente. Que se unem contra o Estado democrático de direito e contra instituições democráticas. Gostaria de saber também se o governo federal também terá 48 horas para explicar quais serão os termos do acordo que serão apresentados para que o governo flexibilize ou torne ainda mais fácil a vida de criminosos do Brasil. Fica aqui o alerta da sociedade para que esteja de olho nas ações do governo e não permita qualquer tipo de diálogo cabuloso com os criminosos.